quando você é o homem mais rico do mundo, você não pode ficar sem inimigos. Os interesses financeiros e outros dos bilionários do top 10 da Forbes sempre se cruzaram com os interesses de muitos outros participantes do mercado. A maioria deles é fraca demais para resistir, alguns podem resistir, muitas vezes os interesses de dois bilionários se cruzam, mas o pior de tudo é quando você atravessa a garganta do Estado. Não importa o que quase qualquer Estado tem o monopólio da violência e influência sobre a economia, pelo menos, a sua região, mas se o seu inimigo são Estados como a China e a Rússia, em seguida, prepare-se para uma verdadeira batalha para a destruição. Essa é a situação enfrentada pelo empresário americano Elon Musk. Assista ao nosso vídeo até o final e assine o canal para não perder nada. Para os chineses, ele se tornou um dos principais inimigos por duas razões. Primeiro, seus carros Tesla literalmente destroem todos os concorrentes da China devido à sua qualidade e desempenho. Em segundo lugar, é Elon Musk que impede Pequim de se tornar o principal player no mercado de lançamento de foguetes espaciais. A este respeito, a China está fazendo tentativas ativas para destruir Elon Musk. Para ver isso, vamos lembrar a história de sua oposição. Pesquisadores militares chineses recentemente pediram a destruição dos satélites Starlink e de Elon Musk, uma ameaça extrema para o Estado contra empresas estrangeiras, privadas. Os militares russos também querem destruir Starlink e Elon Musk porque ele apoia e coopera com a Ucrânia. A Rússia, adulta, ameaça Elon Musk por fornecer Starlink para a Ucrânia. Imediatamente após o início do conflito russo contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022, Elon Musk forneceu gratuitamente terminais de internet via satélite para Kiev Starlink. Eles dão acesso à internet de alta velocidade em locais onde não está disponível de outra forma e permitem que o exército ucraniano, entre outras coisas, coordene ataques de artilharia e controle de drones. Em dezembro de 2021, a China apresentou uma queixa às Nações Unidas, alegando que dois satélites de Musk Starlink quase colidiram com o módulo Tian de sua estação espacial Tiangong em abril e outubro de 2021 e que os astronautas chineses foram forçados a manobrar o módulo da estação para evitar uma colisão. A Starlink faz parte da SpaceX de Elon Musk e os satélites fazem parte de um plano para fornecer acesso à internet a partir de satélites em todo o mundo com o objetivo de lançar quase 12.000 satélites Starlink em órbita baixa da Terra. O espaço está ficando lotado e os riscos de colisão, seja com satélites ou detritos espaciais, não são novos. Caracteristicamente, a China foi uma das primeiras a ajudar a criar a maior parte desse lixo. Em janeiro de 2007, a China testou com sucesso seu primeiro foguete anti-satélite, ASAT, destruindo um de seus satélites meteorológicos inativos e criando um dos maiores incidentes de lixo espacial do mundo. Esse lixo espacial ainda flutua no espaço, causando riscos de colisões todos os dias. Os Estados Unidos rejeitaram as alegações da China de que os satélites Starlink colocaram em risco a estação espacial chinesa. Os Estados Unidos disseram que, se houvesse uma probabilidade significativa de colisão com a estação espacial chinesa, os Estados Unidos teriam notificado a China com antecedência. Como as ações não atenderam ao limite dos critérios estabelecidos para uma colisão de emergência, as notificações de emergência não foram justificadas em nenhum dos casos. Agora, a China está dando mais um passo à frente. Pesquisadores militares chineses ameaçam destruir os satélites de Musk Starlink. O problema, no entanto, não é tanto o medo de uma colisão, mas o fato de que a China acredita que o Starlink pode ser usado para fins militares e, assim, ameaçar o que a China chama de sua segurança nacional. 5 cientistas séniores da indústria de defesa da China, liderados por Ren Yuanzhan, pesquisador do Instituto de Monitoramento e Telecomunicações de Pequim, que é administrado pela Força de Apoio Estratégico do Exército de Libertação Popular, PLA, escreveram recentemente que uma combinação de técnicas de destruição suave e dura deve ser usada para fazer com que os satélites Starlink percam suas funções e destruam o sistema operacional da constelação. Os métodos de destruição suave visam o software e os sistemas operacionais dos satélites, enquanto os métodos de destruição dura destroem fisicamente os satélites, por exemplo, usando armas anti-satélite. Segundo os cientistas, a China deve desenvolver vigorosamente contramedidas contra a Starlink, uma vez que essas capacidades são necessárias para a China manter e obter vantagens espaciais em um jogo espacial cruel. Não é de surpreender que a China tenha copiado voluntariamente a SpaceX de Elon Musk para alcançar suas próprias ambições espaciais. Por exemplo, o foguete chinês Long March 2C, que a China lançou no verão de 2019, tinha detalhes quase idênticos aos usados para controlar o foguete SpaceX Falcon 9. As ameaças da China contra a máscara Starlink são mais uma prova de que o país não está pronto para permitir que ninguém se intrometa em seu jogo espacial brutal como a China colocou. O general David Thompson, primeiro vice-chefe de operações espaciais da Força Espacial dos Estados Unidos, talvez tentando minimizar a ameaça do Partido Comunista Chinês ao Ocidente, chamou isso de Guerra das Sombras. Além de seu jogo espacial brutal, a China está avançando com uma série de projetos que acelerarão significativamente as capacidades espaciais do país. A China supostamente acelerou seu programa para lançar uma usina solar no espaço. De acordo com o South China Morning Post, o objetivo da estação é transmitir eletricidade para a Terra, convertendo a energia solar em micro-ondas ou lasers e direcionando a energia para a Terra.
O primeiro lançamento do projeto está previsto para 2028 e será o primeiro projeto semelhante no mundo no espaço. É provável que a China tenha tomado a ideia emprestada dos Estados Unidos. A NASA teria proposto um plano semelhante há mais de 2 décadas, mas nunca o desenvolveu. Recentemente, a China iniciou sua terceira missão com uma tripulação para o módulo Tian da Estação Espacial Tiangong, onde 3 astronautas trabalharam na conclusão da estação espacial antes de retornar à Terra em dezembro. A China lançou o primeiro módulo da Estação Espacial Tiangong apenas em abril de 2021, mas espera que a estação espacial esteja totalmente tripulada e pronta para a operação até o final do ano, quando mais 2 módulos de laboratório científico e uma nave de carga robótica estiverem disponíveis na estação espacial. A estação espacial também ajudará a China a implantar e operar seu novo telescópio espacial Xiongtian com o objetivo de competir com o antigo telescópio espacial Hubble da NASA, com um campo de visão 300 vezes maior e resolução semelhante. Ele fará observações em luz ultravioleta e visível, além de realizar pesquisas relacionadas à matéria escura e energia escura, cosmologia, evolução galáctica e detecção de objetos próximos. O lançamento do Xiongtian está previsto para 2024. O objetivo claro da China é se tornar a principal potência espacial do mundo até 2045. É importante ter em mente que o programa espacial chinês, mesmo o que pode parecer aspectos civis inofensivos da exploração espacial, é fortemente militarizado. Por exemplo, a organização responsável pelo programa espacial tripulado chinês é o Escritório Chinês de Tecnologia Espacial Tripulada, que é subordinado ao Departamento de Desenvolvimento de Equipamentos da Comissão Militar Central da China. Da mesma forma, o Exército de Libertação do Povo controla os cosmódromos chineses, centros de controle e muitos satélites chineses. Como você pode ver, Elon Musk, após a saída da Rússia da corrida espacial, continua sendo o único obstáculo no caminho da China para o domínio espacial. Na esfera espacial, a Rússia recuou muito por causa de Elon Musk. Roscosmos, a empresa espacial russa, perdeu um grande cliente, Brittany. A empresa britânica ViaWeb foi para a SpaceX e agora trabalha com ela. Na esfera económica, a China usa métodos não menos sujos. As autoridades deste país apoiaram ativamente a perseguição de Elon Musk nas redes sociais chinesas para criar uma imagem negativa ao bilionário americano. Além disso, eles não evitam falsas acusações para justificar ataques económicos contra Musk. Assim, em 1 de julho de 2022, em Beidaiê, a operação de carros da marca Tesla foi proibida por 2 meses. Isso foi relatado pela agência Reuters. Oficialmente, nenhuma restrição para carros elétricos da empresa de Elon Musk não foi anunciada, mas na verdade essas medidas foram introduzidas. Nas redes sociais, há vídeos em que policiais escoltam carros da Tesla fora de certas áreas na China. Alguns meios de comunicação ingenuamente assumiram que isso estava relacionado à adoção de medidas de segurança da informação no âmbito do próximo Congresso do Partido Chinês na cidade turística de Beidaiê, onde os líderes do país discutem as agendas e as próximas mudanças na vida pessoal, económica e geopolítica do país. No entanto, mesmo assim, muitos especialistas disseram que as autoridades chinesas usaram este congresso como um pretexto para a proibição, e eles prepararam a proibição há muito tempo para atacar Elon Musk. Afinal, todo mundo sabe que em Beidaiê vivem representantes da classe média e alta, isto é, o principal público-alvo da Tesla. Relatórios semelhantes sobre a proibição da Tesla apareceram durante a visita do secretário-geral do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, no início de junho a Chengdu. Esta versão e outras declarações das autoridades chinesas confirmam. Em um futuro próximo, os chineses pretendem limitar as exportações de metais de terras raras, vitais para a produção de microeletrônica para empresas civis e militares. Neste nicho, os chineses têm quase um monopólio, eles detêm 70% das exportações. Para suas empresas, eles ainda vão extrair e processar esses metais, mas os americanos podem não ser bons. Elon Musk, que investiu centenas de milhões de dólares na construção da fábrica da Tesla na China, entende que isso é uma séria ameaça para ele. Existem várias opções possíveis para o desenvolvimento de eventos ao mesmo tempo. O primeiro e pior, a Tesla, depois de uma das empresas mais lucrativas dos Estados Unidos, a Apple, pode ser solicitada a deixar a China devido à política externa inadequada dos Estados Unidos. Isso pode muito bem acontecer, e a saída da Tesla da China seria ruim para todos, exceto para os próprios chineses. Por quê? Sim, porque as patentes de Elon Musk e Tesla foram publicadas em domínio público e ele permitiu seu uso. Os próprios chineses há muito tempo não produzem carros elétricos de alta qualidade, mas baratos, e a recusa em cooperar com a Tesla será quase imperceptível para eles. Em qualquer caso, dominar o mercado de carros elétricos sem concorrentes sérios será muito mais fácil. Rússia e China ameaçam Elon Musk, mas o empresário não tem medo. E você acha que Elon Musk será capaz de enfrentar as autoridades chinesas e russas? O que é que ele vai fazer para fazer isso? Escreva sua opinião nos comentários, será interessante ler sua opinião.